Salve pessoal, aqui quem fala é o Davi, gravando para o canal MakeFootBR. Nós vamos ver como criar gramados para o seu Makefoot. Bom, você pode utilizar qualquer editor de imagens. Eu vou utilizar o GIMP ou GIMP. Eu escolhi esse editor porque é um editor gratuito e é um editor também que tem ferramentas muito boas, né, para fazer esse tipo de tarefa. Em primeiro lugar, a gente precisa destacar que as imagens vão ter tamanho 350 por 524 e o próprio editor permite que você crie imagens com essa dimensão. Então, se você criar uma nova imagem, pedir para criar uma nova imagem, você tem a opção de definir exatamente o tamanho que precisa. Muito bem, aqui eu já criei uma imagem, a gente vai fazer um exemplo, onde a gente vai ter um gramado, né, com uma determinada tonalidade e a gente vai colocar faixas com uma tonalidade mais escura. Então, nosso desenho que vai lá para o gramado, né, que vai ser aplicado lá naquela textura do gramado, já está criado aqui. Nós vamos ver como fazer essa criação. Em primeiro lugar, é preciso explicar, né, ou comentar que o nosso desenho ele está estruturado em camadas. Então, nós temos aqui em camadas do desenho, em ordem. Na parte superior, na camada do topo, vai ser a camada de linhas. Perceba que essa camada aqui, ó, ela tem um fundo transparente, só estão desenhadas as linhas. Tá? Foi adicionado aqui um canal alfa. Essas linhas não vão interferir no funcionamento do Makefoot. Elas são apenas uma ilustração. Eu fui fazendo aqui por tentativa e erro até chegar nessa posição. Então você pode criar uma vez, fazer seu gramado, verificar se a posição das linhas está coincidindo com as posições dos jogadores em campo, né, as marcações dos jogadores em campo. Se não tiver, depois você pode alterar o desenho. É um processo de tentativa e erro, até você chegar numa configuração que você ache adequada. E ao fundo, nós temos aqui o gramado com a cor clara. Então, perceba aqui ó, que a gente tem apenas o gramado. Nós vamos considerar esse gramado aqui como gramado de fundo. Entre essas duas vão ficar aquelas faixas, né, o efeito daquelas faixas no campo, que ainda não estão aqui no desenho. Eu vou colocar agora. Tá? Bom, essa camada intermediária eu vou chamar de desenho. Tá? Então, sempre que eu falar desenho, você pode entender que é essa camada aqui, ó, que tem as faixas no nosso caso. Eu vou fazer com faixas, mas você pode fazer com listras, faixas horizontais, enfim, vários outros desenhos, escudos de time, né, como nós fizemos, eu e o Thiago fizemos no patch Gramados Elite. Então, nós vamos ver como aplicar aqui o desenho que você quiser no gramado que vai para o Makefoot. Em primeiro lugar, eu vou copiar esse desenho da maneira como está aqui, lá para o nosso desenho do gramado. Então, eu vou usar aqui a ferramenta de seleção, eu vou só dar um clique. Basta um clique e o GIMP já entende que está tudo selecionado. Eu vou falar GIMP, tá? Mas tem pessoas que falam GIMP, né? Eu vou chamar aqui de GIMP. Bom, então eu vou dar aqui um Ctrl C, copiar a imagem. E aqui eu vou dar um Ctrl V. Perceba que apareceu aqui a seleção, ela ainda está flutuante, e eu vou pedir então para criar uma nova camada. E eu vou simplesmente reordenar. Lembra que no nosso desenho, essa camada, na figura aqui do gramado que a gente vai criar, né, o que a gente chamou de desenho, que são as faixas, precisam estar entre as duas, entre as linhas e entre o fundo, que seria o nosso gramado claro. Bom, por enquanto a gente pode ocultar as linhas, a gente não vai utilizar por enquanto. Agora nós vamos lá para o que a gente chamou aqui de imagem auxiliar, né, que é o nosso gramado escuro, né, que é esse gramado aqui. Eu vou copiar essa imagem auxiliar, porque a gente vai utilizar essa imagem aqui do auxiliar para colorir o nosso gramado lá do Makefoot.
Então, da mesma forma, usa aqui a ferramenta de seleção, só dá um clique na tela e já seleciona tudo e Ctrl C. Tá? Dei Ctrl C, copiei e já está na memória. A gente vai aplicar esse gramado lá no desenho que vai para o Makefoot. Então, voltei aqui para o desenho. Passo 5, selecionar, copiar a imagem auxiliar, nós já fizemos isso. Passo 6, agora nós vamos selecionar a cor clara do desenho, né? Bom, para selecionar apenas a cor clara, tem uma ferramenta aqui, ó, que chama Selecionar por Cor. Se você clicar aqui na setinha, ou se você der um clique mais longo, vai ter aqui, ó, Selecionar por Cor. Habilita essa ferramenta, e aí você vai selecionar a cor que você pretende aplicar no seu gramado. Nesse caso aqui, do gramado com faixas, a gente vai ter que, antes de aplicar o gramado, só excluir aquela parte que a gente não vai usar. Então, vamos supor que a gente queira, né, excluir essa parte que está aqui, ó, mais escura no desenho e aplicar aquela textura do gramado nas faixas que estão claras aqui. A gente vai fazer dessa maneira, tá? Então, você seleciona, ele selecionou somente essa cor e em seguida a gente pode deletar. Então, perceba, né, que foi deletado o que a gente não vai utilizar. E agora você, com muito cuidado, você vai vir aqui na opção, ó, selecionar e inverter seleção. Então, agora ele inverteu, ele estava selecionado a parte que está transparente, agora ele passou a selecionar a parte que está com esse verde aqui, que a gente vai aplicar a textura. Por que eu não selecionei de novo? Por tentativa e erro, eu percebi que é melhor você, depois que excluir a parte que você não vai usar, você simplesmente inverter e aplicar, né? Porque se você estiver trabalhando com escudo de time ou com várias cores, né, você já consegue aplicar de uma vez só, usando essa opção de inverter. Tá? Então, é uma recomendação que eu faço. Depois você pode testar aí e ver a diferença, né, que vai dar. Bom, então fizemos aqui ó, o passo 7, inverter seleção. E agora a gente vai para o passo 8, que é usar o preenchimento com textura. Vocês lembram que lá no passo 5 a gente copiou aqui a nossa imagem auxiliar? Ela já está na memória, né? A gente copiou lá atrás no passo 5. E agora a gente vai aplicar essa textura na parte que está ativa no nosso desenho. Tá? Só um detalhe, tá, gente? Que eu acabei não comentando que tudo que a gente está fazendo está selecionado aqui, ó, desenho. Tá? Observe isso. Bom, então nós vamos usar aqui a ferramenta de preenchimento. Tem o baldinho de tinta, vem aqui no balde. Aí olha aqui, ó, você vai ter algumas opções, você vai usar essa opção aqui, ó, preenchimento com textura. Por padrão, ele tem aqui, ó, imagem para área de transferência. Tá? E você vai considerar essa opção aqui, ó, marca essa opção, preencher toda a seleção. No meu já está marcado porque eu já fiz algumas vezes, né? Mas por padrão ele não está nessa opção. Então você vai colocar preenchimento com textura. Ele vai ficar aqui imagem para a área de transferência. Se tiver outra coisa, você vai ver que o que você copiou aparece aqui no cantinho em cima, tá? No nosso caso já está certo. E você vai habilitar a opção preencher toda a seleção. Feito isso, olha aqui o ícone do balde, né? Presta atenção lá na diferença. Ó. Aqui eu tô na posição correta. Se eu colocar na parte transparente, o mouse fica com uma indicação de que está na posição errada. Vou colocar na posição correta. Feito isso, basta um clique. Pronto, cliquei e foi aplicada a textura no gramado. Volto aqui para a seleção, posso dar um clique, tirei a seleção e aí eu posso exibir a linha. Pronto, o gramado está finalizado. Para encerrar, você pode vir aqui ó, em arquivo, exportar como. Perceba que você tem a opção exportar. Eu recomendo que, se você for fazer vários gramados, use o exportar como, para não correr o risco de perder um gramado anterior. Você vai atribuir um nome, né? Tutorial
Makefoot BR. E no final você vai mudar o formato aqui para JPG. Tem que ficar esse formato, JPG. Exportar. Eu já deixei selecionada a pasta que eu queria salvar, tá? Então lembre a pasta que você vai salvar, pode procurar a pasta. Ele já está configurando para exportação. Apareceu a janela. O último passo agora é clicar aqui, ó, em exportar. Feito isso, está pronto, né? O nosso gramado já está finalizado. Agora é só você executar o seu Makefoot e aplicar o gramado. Bom, eu abri o Makefoot e agora nós vamos aplicar o gramado que foi criado. Então você tem várias formas de aplicar, o objetivo não é mostrar, né, as diferentes formas de aplicar o gramado aqui no Makefoot, mas aqui no canal Makefoot BR você vai encontrar o tutorial, né, ou várias formas de você aplicar o gramado. Eu vou só aplicar para mostrar o resultado que foi feito. Então eu vou clicar aqui com o botão direito no campo tático, personalizar campo, carregar campo. Eu já copiei aquele arquivo que eu tinha salvo em outra pasta para a pasta campos do Makefoot, porque isso facilita a importação, já venho direto aqui. Então, a gente vai ver como ficou o resultado, eu ainda não vi. Vou selecionar, clicar em OK, bora ver como ficou. E está criado o nosso gramado. Então, a gente pode ver aqui, ó, personalizar cores, mudar aqui a cor do nome dos jogadores, né? E aí a gente tem o nosso gramado finalizado. Tudo certo? Então, esse é o nosso tutorial, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.